Olá, pessoal. Eu sou o professor Luciano e hoje nós vamos falar sobre como produzir um gênero narrativo. Então, gênero textual, ele tem características próprias. E para que essas características sejam percebidas pelo leitor, alguns elementos são importantes na sua construção. Sendo assim, conheceremos as características do gênero textual narrativo. Então, o texto narrativo, ele tem como principal característica contar uma história ou apresentar uma narrativa. Por exemplo, nós temos os contos, crônicas, fábulas, novelas, histórias em quadrinhos, todos esses são exemplos de textos narrativos. Eles estão contando algo, falando sobre uma história, tá? Então, quais são os elementos da narrativa? Nós temos o tempo, tá? O tempo ele serve para marcar o momento em que os fatos acontecem, certo? Nós temos também o espaço, ele marca o lugar onde os fatos se desenvolvem, tá? O espaço seria o local onde acontece a história. Em que tempo? Pode ser hoje, amanhã, na data tal, dentro dessa história. O enredo, o que é o enredo? É a trama, e ele tem início, desenvolvimento, clímax e desfecho. Então o enredo vai ser a história, tá? Com um início, com um desenvolvimento, com um clímax, que é aquele momento de tensão na história, e o desfecho, que é quando se resolve a situação. Outro elemento também são os personagens, tá? Que são seres fictícios da trama, que encadeiam os fatos que geram os conflitos e as ações. Então, nas histórias, geralmente tem vários personagens. Tá? Às vezes eles têm nome, às vezes eles não têm. Vai depender muito de quem conta a história. E, por último, nós temos o narrador, que é quem narra a história. Ele pode ser um observador, é aquele que está em terceira pessoa, ele fica ali falando sobre a história, como se estivesse de fora dela, observando os personagens andar dentro daquela trama. Nós temos também o narrador personagem, que ele já vai em primeira pessoa. Ele, além de ser um personagem, ele também está contando ali a história, tá? E nós temos também o narrador, né, que é aquele que vai narrar a história, contar a história. Ele pode ser observador, que vai estar na terceira pessoa, ele vai estar ali na história, né, narrando os fatos, às vezes até como um personagem, mas só que sem destaque. Ele vai contando ali dentro o que está acontecendo, tá? E outro é o personagem, narrador personagem, que ele vai estar em primeira pessoa, ou seja, ele é o próprio personagem dentro daquela história. Ele mesmo vai contando como ele vê a trama se desenvolvendo, tá? E, por último, é o narrador onisciente, que é aquele que sabe tudo, tá? Como Deus, né? Deus onisciente, onipresente. Então, nós temos o narrador onisciente, que é aquele que sabe o que acontece, sabe o que os personagens pensam, então ele sempre vai passar para a gente a história, às vezes, antes do personagem fazer, ele já está contando. Esse é o onisciente, tá? Porque ele vai saber de tudo. Vamos lá? Então, como produzir um gênero narrativo? Nós temos aqui o primeiro passo, que é escrever a introdução. Aqui você deverá mostrar ao leitor quais são os personagens, qual é o espaço e o tempo que irá utilizar, cronológico ou psicológico. Ou seja, nesse primeiro momento, você vai mostrar dentro da sua história os personagens. Quem são os personagens da sua história? Você vai lá descrevendo. Qual é o espaço que essa história está sendo contada? Se é numa casa, se é numa cidade, se é, sei lá, em algum lugar, num quarto. Depende de que história você quer contar. E o tempo que você está contando essa história. Se é cronológico, né? Se é hoje, na data tal, no dia tal, ou se é psicológico. Tem tempo dentro de história que elas começam no fim
tem história que começa do meio, tem história que inicia normalmente, né, cronologicamente. Então aí vai depender do que você quer contar dentro da sua história. Lembrando que você fará tudo isso implicitamente, tá? Contando dentro da história. Não, por exemplo, eu vou falar de uma história, eu coloco lá personagem, aí descrevo meus personagens. Tempo, Rio Branco, Acre, 25... Não, não é assim, tá? Você vai fazendo isso aí de forma natural dentro da história. Por exemplo, um rapaz e sua namorada estão apaixonados. Essa é uma situação inicial, tá? O rapaz e sua namorada estão apaixonados. Aí o segundo momento, o segundo passo, você vai escrever o seu desenvolvimento. Aqui você deverá mostrar ao leitor o enredo da sua história. Lembra que o enredo ele tem desenvolvimento, né? Tem introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Então, nesse segundo passo, você vai falar agora do seu desenvolvimento, tá? Então, dentro desse espaço da história, você vai mostrar para o leitor o enredo, expondo qual é o conflito da sua história. Por exemplo, um dia ela desaparece e todas as evidências apontam para ele. Esse é o conflito. Lembra da situação inicial lá na introdução? Um rapaz e sua namorada estão apaixonados. Um dia ela desaparece e todas as evidências apontam para ele. É um conflito, né? Porque gerou ali uma trama. A moça desapareceu e tudo apontou que foi o namorado que sumiu com ela. Esse vai ser o conflito da história. Ele precisa fugir da polícia e começa a investigar o desaparecimento por conta própria, coletando provas de que houve uma armação. Aí nós já temos o quê? O desenvolvimento da história. Então o que ele vai fazer? Primeiro ela some, né, apontando para ele a culpa, que é o conflito. Depois, no desenvolvimento, ele foge da polícia e começa a investigar, saber o que foi que aconteceu. E aí coleta provas de que aconteceu uma armação contra ele. Vamos lá. Terceiro passo. Criação do clímax. Aqui, né, neste ponto em que o leitor já conhece o espaço, o tempo, os personagens, o conflito, você deverá o quê? Elaborar o clímax, ou seja, o ponto alto da história, que é aquele, nas novelas, né, geralmente, ela acaba naquele ponto, aí você fica curioso para saber o que vai acontecer. Aquele é o clímax. Exemplo, um encontro eletrizante. Em um encontro eletrizante, ele confronta o verdadeiro vilão. Então ali é o momento de encontro entre o mocinho e o vilão. Aí vai acontecer aquela discussão, né? Aquela reviravolta dentro da história. Esse é o clímax. O quarto passo, escreva o desfecho. Desfecho já é o final, a história ali terminando de ser contada. O quarto e último passo é a elaboração do desfecho para essa história. Então, você vai concluir a narrativa e dar um destino para os personagens que você criou. Exemplo aqui na nossa história. O rapaz, né, depois do conflito ali com o vilão, ele recupera a namorada, né, recupera sua namorada mantida em cativeiro e consegue provar sua inocência. Então, esse foi o final que nós demos para esse personagem dentro da história, para o desfecho, certo? Vamos lá. Então, no exemplo exposto, podemos destacar que nesse caso nós teríamos vários personagens dentro dessa pequena história. Tá? Primeiro, nós temos o rapaz e a namorada. Esses são os protagonistas, são os principais dentro daquela história. Depois nós temos o vilão, que é o antagonista, que também tem um papel muito importante dentro da história. E os outros são secundários, por exemplo, os policiais, os familiares, os amigos. Então, dentro daquela história pequenininha, existem vários personagens. Tá? Entre as ações, podemos destacar a fuga, né? Qual foi a ação que aconteceu lá dentro daquela história? A fuga do rapaz, a investigação que ele fez para descobrir o que aconteceu com a namorada,
os perigos que ele tenha passado, né? Ninguém sabe o que ele enfrentou ali dentro desse percurso, os diálogos e até mesmo os pensamentos de todos os envolvidos. Então, tudo isso são ações que aconteceram, inclusive os pensamentos de cada um, né? Todo mundo acreditava que ele era o culpado, né? Então, esse é um pensamento que as pessoas tiveram ali, é uma ação. O espaço e o tempo, eles vão ficar por conta da nossa imaginação, tá? A história ela pode se passar tanto na Inglaterra do século XVII, quanto no Rio de Janeiro do século XXI. Poderia ter sido aqui na nossa cidade, né? Poderia ter sido aqui em Rio Branco essa história. Mas isso, dependendo do lugar que você dá para a história, ela pode alterar várias situações. Porque se foi na Inglaterra do século XVII, eu não vou poder contar que ele utilizou um carro tal, né? Que ele pegou o relógio, uma arma que nós temos agora, tá? E se já foi nesse momento, aí eu posso criar vários locais para ele percorrer ali, investigando a sua história, tá? Vamos lá. Nós temos aqui o nosso primeiro exercitando. Com base no texto abaixo, indique a alternativa cujo elemento estruturador da narrativa não foi interposto no episódio. Vamos ver aqui a pequena história. Por que não quis pagar uma garrafa de cerveja? Pedro da Silva, pedreiro, de 30 anos, residente na Rua Xavier 25, Penha, matou ontem, em Vigário Geral, o seu colega Joaquim de Oliveira. Então, dentro dessa história, qual é o elemento estruturador da narrativa que não está aí? Nós temos aqui 5 elementos. Quais desses 5 não está presente dentro da história? O lugar, vamos ver. Pedro da Silva, residente na Rua Xavier, então, esse daí está presente. É o tempo, vamos ver, o tempo é quando aconteceu. Matou ontem em Vigário Geral, então o tempo está presente dentro da história. Personagens, temos personagem nessa história? Temos o Pedro da Silva, temos o colega que ele assassinou, o Joaquim de Oliveira. E fato, qual é o fato que houve aí dentro dessa história? Um assassinato. Então, o que nós não temos é o quê? O modo. Como ele matou, como foi que aconteceu aquele assassinato? Nós não temos dentro dessa história, tá certo? Então, o modo como o assassinato ocorreu não está presente aí. Poderia ter acrescentado, né? Ter detalhado melhor esse assassinato. Vamos lá. E o nosso próximo exercitando veja o exemplo abaixo e faça o que se pede. Um rapaz e sua namorada estão apaixonados. Situação inicial. Essa é a nossa história no exemplo que eu trouxe. Um dia, ele desaparece e todas as evidências apontam para ele. Ele precisa fugir da polícia e começa a investigar o desaparecimento por conta própria, coletando provas de que houve uma armação, desenvolvimento. Em um encontro eletrizante, ele confronta o verdadeiro vilão, Clímax. O rapaz recupera sua namorada, mantida em cativeiro, e consegue provar sua inocência, seu desfecho. Então, o modelo apresentado ele é um roteiro para que você possa ser o autor dessa narrativa. Dessa forma, você deve melhorar essa história, nomeando as personagens, aprimorando o enredo, marcando o tempo, o espaço em que a história acontece, tá? E por fim, né, quando você solucionar aí todos o que foi pedido, você apresenta para o seu professor, tá certo? Então, você tem a oportunidade já de uma história aí pré-construída de melhorar, tá certo? Então, pessoal, é isso, tá? Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês trabalharem bem esses elementos da narrativa lá, tá certo? Obrigado e até mais.